A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Para a mensagem de hoje, nós vamos extrair 2 versículos do capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, versículo 5 e o versículo de número 6. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Louvado seja o Senhor nosso Deus pela sua gloriosa, inerrante, infalível palavra. Por que o Senhor Jesus Cristo falou a respeito de oração com os seus discípulos e os ensinou a orar? Primeiro, porque o Senhor Jesus Cristo conhecia o real significado de orar. Orar significa conversar com Deus. Orar é desenvolver um relacionamento íntimo de comunhão com Deus. Qual é o meu interesse em Deus? Se o meu interesse é buscar um relacionamento íntimo de comunhão com Deus, eu devo orar, porque sem oração é impossível. Engana-se a pessoa que acredita que é íntima de Deus e não vive uma vida de oração. O Senhor Jesus Cristo, ele conhecia o real poder da oração. O Senhor Jesus Cristo, ele conhecia a necessidade dos discípulos de orarem. Por esta razão, o Senhor Jesus Cristo não só falou de oração com os seus discípulos, mas os ensinou a orar. E como é que o Senhor Jesus Cristo os ensinou a orar? O Senhor Jesus Cristo os ensinou a orar, não só falando a respeito de oração, mas orando, porque o Senhor Jesus Cristo foi um homem de oração. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele ensinava o que vivia, vivia o que ensinava. Alguém disse certa vez que a oração é a respiração da alma, isto é, não há vida espiritual sem oração. Martinho Lutero, ele disse certa ocasião que ser cristão sem oração é tão impossível quanto viver sem respirar. O Senhor Jesus Cristo, ele, por saber o verdadeiro significado de orar, ele ensinou os seus discípulos a orarem. Por quê? Porque ele queria que os seus discípulos desfrutassem de um relacionamento íntimo de comunhão com Deus. Segundo ponto, para que a motivação da oração dos seus discípulos não fosse semelhante, não fosse igual a dos judeus religiosos aqui no texto, os quais o Senhor Jesus Cristo chama-os de hipócrita. Hipocrisia é um termo que tem a sua raiz no grego e designava na antiga Grécia aos atores de teatro
que durante as suas representações fingiam ser outras pessoas. Isso é, o que eles faziam no palco era chamado de hipocrisia, porque significava fingimento. Isso é, no palco, eles fingiam ser alguém que eles não eram. E os atores gregos, eles utilizavam máscaras dos personagens que eles representavam durante a peça teatral. Então, a partir daí, hipocrisia passou a designar qualquer pessoa que oculte, que esconda a realidade através de uma máscara ou atrás de uma máscara de aparência. Isto é, a pessoa põe uma máscara de alguém que ela quer ser para esconder quem de fato ela é. E quantas pessoas têm utilizado esse artifício para enganar? E quantas pessoas têm sido enganadas? Mas ei, isto não funciona com Deus. Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que prestar contas. Se nós víssemos esses judeus aqui inseridos nesse texto orando na sinagoga ou nas esquinas da rua, nós certamente olharíamos e diríamos deles: aí está um homem santo, aí está um homem que desfruta de íntima comunhão com Deus. Até porque eles realizavam uma oração linda, mas o Senhor Jesus Cristo, quando olhou para eles, viu que a oração deles não passava de um formalismo vazio, não passava de repetições mecânicas, de uma oração sem conteúdo, palavras ocas e vazias. Por quê? Porque a oração deles não passava de uma encenação. A oração deles não era para desenvolver ou manter um relacionamento íntimo com Deus, mas sim para que eles fossem vistos pelos homens. E isto o Senhor Jesus Cristo não queria para os seus discípulos. Por isso, o Senhor Jesus Cristo falou a respeito de oração e ensinou os seus discípulos a orar. Terceiro, o Senhor Jesus Cristo fala a respeito de oração e ensina os seus discípulos a orarem, porque ele queria que as orações dos seus discípulos fossem atendidas. Quero deixar claro aqui que o Senhor Jesus Cristo não condena a adoração pública, mas o Senhor Jesus Cristo conhece o coração humano e sabe que os seres humanos, eles gostam de ser reconhecidos, nós gostamos de aplauso, gostamos de honra, de elogios. Então, o Senhor Jesus Cristo, sabendo disso, ele isola esse risco e orienta, ensina os seus discípulos a orarem no aposento deles e que eles fechassem a porta. Por quê? Porque quando nós entramos no nosso quarto, é eu e Deus, é você e Deus. Não há necessidade dessa vaidade. Não há necessidade de buscarmos elogios, a não ser rasgar o nosso coração diante de Deus e buscar na oração este momento de íntima comunhão com o nosso Deus e Pai.
E certo que quando oramos desta maneira, Deus nos ouve. Deus quer que nós evitemos as orações bem formuladas, oração teatral. Deus não deseja que a gente somente alcance o ouvido das pessoas, mas que a gente toque o coração de Deus com as nossas orações. Quarto, o Senhor Jesus Cristo ensina os seus discípulos a orarem, porque uma vez que as suas orações fossem ouvidas, eles fossem recompensados pelo Pai. E não há recompensa maior da oração do que o próprio Deus. Quando nós oramos com o desejo, com a finalidade de desenvolvermos e mantermos uma íntima comunhão com Deus, Ele tem prazer então em nos ouvir. Deus tem prazer em nos atender. Deus tem prazer em nos abençoar. E eu quero ler para você agora a oração de uma senhora idosa, uma oração sem vaidade nenhuma, uma oração sem hipocrisias, uma oração que mostra intimidade com Deus. Escute, uma senhora muito simples morava em uma casinha bem humilde com a sua neta, que estava muito doente. Apesar de todos os cuidados, a menina piorava cada dia e já não conseguia mais sair da cama. Como não tinha dinheiro para chamar um táxi e levar a neta ao médico, a mulher decidiu deixá-la sozinha e ir a pé até a cidade em busca de ajuda. Ao chegar ao único hospital público da região, a senhora ouviu das enfermeiras que os médicos não poderiam ir à sua casa. Era ela quem deveria trazer a menina para ser examinada e medicada. Desesperada e sem saber o que fazer, a avó saiu do hospital e passou a andar sem rumo certo. Ao passar em frente a uma igreja, ela resolveu entrar. Algumas senhoras estavam ajoelhadas fazendo suas orações e a avó também se ajoelhou. Ela ouviu as orações daquelas mulheres e, assim que pôde, levantou um clamor a Deus, dizendo: Oi, Senhor, sou eu, a Judite. Olha, Deus, a minha netinha está lá em casa, muito doente. Eu gostaria que o Senhor fosse até lá para curá-la. Por favor, anote o meu endereço, Deus. Rua Alameda das Oliveiras, número 3. As outras mulheres estranharam a forma com que aquela senhora orava, mas continuavam ouvindo. Não tem erro, Deus. É só o Senhor seguir o caminho de terra batida. E quando passar a ponte do riacho, o Senhor pega a terceira estradinha de pedra. Passando a vendinha do Senhor Luiz, a minha casa é o último barraquinho da rua. Naquele momento, as mulheres ao lado já não oravam. Elas só conseguiam prestar atenção na oração daquela senhora e se esforçavam para não rir muito. A avó da menina, porém, não se importou com aquilo e prosseguiu sua conversa com Deus. Olha, Senhor, eu tranquei a porta da frente, mas a chave fica debaixo do tapetinho vermelho. É muito fácil encontrar. Por favor, Deus, cure a minha netinha. Desde que meu marido e minha filha foram morar aí no céu, ela tem sido a minha única alegria. Obrigado. E quando
todas haviam pensado que a oração da idosa tinha terminado, ela cumprimentou: Ah, Deus, por favor, não se esqueça de trancar a porta e devolver a chave debaixo do tapetinho vermelho, senão eu não consigo entrar em casa. Até mais. Assim que Dona Judite foi embora, as outras senhoras da igreja soltaram o riso e fizeram várias piadas sobre sua oração. Uma delas disse: Como pode uma pessoa nessa idade não saber fazer uma oração decente? E voltou a rir. Porém, Dona Judite teve uma grata surpresa. Ao chegar em casa, a neta havia saído da cama e estava sentado no chão da sala, brincando com suas bonecas. Muito alegre, a avó perguntou à menina: Minha neta, você já está de pé? E a garotinha, olhando com carinho para a avó, respondeu: Um médico esteve aqui, vovó. Ele entrou no meu quarto, me deu um beijinho na testa e disse que eu iria ficar boa logo. E não é que eu fiquei boa mesmo. Aí, vovó, aquele médico era tão bonito. Sua roupa era tão branquinha que parecia brilhar. Ah, ele mandou dizer para a senhora que foi muito fácil achar a nossa casa e que ia deixar a chave debaixo do tapetinho vermelho, do jeito que a senhora pediu. Glória a Deus. Ei, escute. Deus quer que você tenha um relacionamento íntimo de comunhão com Ele. E Deus quer que esta comunhão seja contínua e não interrupta, isto é, sem interrupções. Deus deseja que você tenha uma comunhão íntima com Ele e não aproximada. Isto é, Deus deseja que você não só se aproxime dele em oração, mas que você esteja junto dele. Deus quer que você tenha uma comunhão íntima com Ele e não uma comunhão simulada, uma comunhão de hipocrisias como estes aqui no texto lido. O Senhor Jesus Cristo quer que você tenha uma comunhão com Ele crescente e não bitolada. O Senhor quer que você tenha uma comunhão com Ele individual e não coletiva. Pergunto eu, você tem interesse em desenvolver e manter um relacionamento íntimo de comunhão com Deus? Sem oração não é possível. Então, se a sua resposta para mim for: Paulo, eu tenho desejo de desenvolver, de manter um relacionamento íntimo de comunhão com Deus, então eu concluo esta mensagem dizendo a você: então, ore, ore, ore. Busque a Deus do seu jeitinho. E eu tenho certeza que Deus estará te ouvindo e terá prazer em te ouvir, em te responder, em te abençoar. Que Deus te abençoe. Se você gostou desta mensagem e acredita que ela pode abençoar outras pessoas, compartilhe. E inscreva-se no canal. É muito importante para mim. Assine ou ative o sino de notificações. E
deixe o seu like. Que Deus te abençoe grande e poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.